que motivo evitam os seres humanos tão receosamente a esta palavra, que no entanto lhes deveria ser mais familiar do que qualquer outra coisa? Será veneração? Não. Estais confusos porque até agora, nunca a tal respeito, quer nas igrejas, quer nas escolas, ministraram-vos informações claras, satisfazendo seu impulso interior pela verdade. A verdadeira Trindade, ainda no fundo, continua sendo um mistério para vós, diante do qual procurastes vos acomodar do melhor modo possível. Pode, sob tais circunstâncias, a oração ser tão íntima e confiante como deve ser? Impossível. No entanto, precisais e deveis chegar mais perto de vosso Deus. Quão insensato é, pois dizer que poderia ser um erro ocupar-se, pormenorizadamente que seja, com Deus. Isso é pura preguiça e comodismo. Contudo, vos digo, as condições para a aproximação se encontram na criação inteira. Por conseguinte, não é humilde quem se esquiva a essa aproximação. Pelo contrário, ilimitada presunção. Exige assim que Deus se lhe aproxime, em vez dele procurar se aproximar de Deus para reconhecê-lo. Para onde quer que se volte, vê-se e ouve-se hipocrisia e comodidade, tudo sobre o manto de falsa humildade. Vós, porém, que não queres continuar dormindo, e que procurais vos esforçais com fervor pela verdade, aceitai a revelação e procurai compreender o certo. Existe apenas um Deus, apenas uma força. O que é então a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando a própria humanidade fechou para si o paraíso, pela razão de não se deixar guiar mais pela intuição, que é espiritual e, portanto, também próxima a Deus, mas arbitrariamente cultivou em excesso o raciocínio terreno e a ele se submeteu, tornando-se com isso escrava de seu próprio instrumento, que lhe fora dado para a utilização, ela se distanciou muito naturalmente mais e mais de Deus. Com isso se consumou a separação, visto que a humanidade se inclinara predominantemente apenas para as coisas terrenas, que estão incondicionalmente atadas ao tempo e ao espaço. O que Deus, em sua espécie, não conhece, razão porque ele também jamais poderá ser compreendido. A cada geração se foi alargando mais o abismo, e os seres humanos cada vez mais se algemavam à terra. Tornaram-se seres humanos de raciocínio atados à terra, que se chamam materialistas, denominando-se assim até com orgulho, porque nem se dão conta de suas algemas, visto que, naturalmente, com a condição de estarem firmemente atados ao tempo e ao espaço, seu horizonte se estreitou simultaneamente. Como deveria ser encontrado a partir daí o caminho para Deus? Era impossível se o auxílio não viesse de Deus, e ele se apiedou. O próprio Deus, em sua pureza, não mais podia se revelar aos baixos seres humanos de raciocínio, porque estes não estavam mais capacitados a sentir, ver ou ouvir seus mensageiros. E os poucos que ainda conseguiam eram ridicularizados porque o horizonte estreitado dos materialistas, atado apenas a espaço e ao tempo, recusava como impossível cada pensamento referente a uma ampliação existente acima disso, por lhe ser incompreensível. Por isso também não bastavam mais os profetas, cuja força já não conseguiam se fazer valer, porque, por fim, até os pensamentos básicos de todas as tendências religiosas haviam se tornado puramente materialistas. Portanto, tinha de vir um mediador entre a divindade e a humanidade transviada.
e que dispusesse de mais força do que todos os outros até então, para poder se fazer valer. Por esse motivo, Deus, em seu amor, por um ato de vontade, separou uma parte de si mesmo, encarnando-a num corpo humano de sexo masculino, Jesus de Nazaré. Daí por diante, o Verbo feito carne, o amor de Deus encarnado, o Filho de Deus. A parte assim separada, mas apesar disso, ainda intimamente ligada, tornou-se, através disso, pessoal. Continuou pessoal mesmo depois de despedida do corpo terreno, quando tornou a se unir a Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho são, portanto, dois e na realidade apenas um. E o Espírito Santo? Em relação a ele, Cristo disse que pecados contra Deus Pai e Deus Filho poderiam ser perdoados, mas nunca, porém, os pecados contra o Espírito Santo. É então o Espírito Santo mais elevado ou algo mais do que Deus Pai e Deus Filho? Esta pergunta já preocupou e oprimiu tantos corações, tendo desnorteado tantas crianças. O Espírito Santo é a vontade de Deus Pai, o Espírito da verdade, e que, apartado dele, atua separadamente em toda a criação, e que, apesar disso, na conta de Filho, como também o amor, ainda permaneceu estreitamente ligado a ele, um só com ele. As leis férreas da criação, que atravessam todo o universo como uma rede de nervos, ocasionando a absoluta reciprocidade, o destino do ser humano, ou seu karma, procedem do Espírito Santo, ou mais explicitamente, do seu atuar. Por isso disse o Salvador, que ninguém se atreveria a pecar contra o Espírito Santo impunemente, porque segundo a inexorável e inalterável reciprocidade, a retribuição retorna ao autor ao ponto de partida, seja coisa boa ou má. Assim como Jesus, Filho de Deus, é do Pai, do mesmo modo é o Espírito Santo. Ambos, por conseguinte, partes dele mesmo, pertencendo-lhe inteiramente, de modo inseparável. Assim como os braços de um corpo, que realizam movimentos independentes e todavia lhe pertencem quando o corpo é completo, mas que também só podem realizar movimentos independentes em ligação com o todo. Assim é Deus Pai em sua onipotência e sabedoria, tendo à direita, como uma parte sua, Deus Filho, o amor, e à esquerda, Deus Espírito Santo, a justiça, ambos saídos de Deus Pai e pertencendo a Ele num conjunto uno. Essa é a trindade do Deus Uno. Antes da criação, Deus era um. Durante a criação, separou Ele uma parte da sua vontade para que atuasse autonomamente na criação, tornando-se assim dual. Quando se tornou necessário um mediador à humanidade transviada, por ser impossível uma ligação direta entre a pureza de Deus e a humanidade que se acorrentara a si próprio, separou ele, movido de amor, uma parte de si mesmo para a aproximação temporária aos seres humanos, a fim de novamente se tornar compreensível à humanidade, e com o nascimento de Cristo se tornou triplo. O que são Deus Pai e Deus Filho, muitos já sabiam, mas do Espírito Santo permaneceu uma noção confusa. Ele é a justiça atuante, cujas leis eternas, inamovíveis e incorruptas perpassam o universo, e que até agora só foram denominadas vagamente como destino, karma, a vontade de Deus. Bom, essa é a verdadeira explicação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei responder.